É uma satisfação falar disso, né? Porque quando você fala da melhor versão, você fala da alta performance, né? E eu sou apaixonado por alta performance. Tenho um histórico de desenvolvimento depois que eu comecei a trabalhar a metodologia, principalmente com o desenvolvimento do coach. E a melhor versão para mim hoje, ela está pautada em 3 pilares, né? Que é corpo, alma e espírito. Então, para a pessoa conseguir realmente a sua melhor versão, ela tem que ter o seu resultado, o seu melhor resultado em corpo, alma e espírito. Se ela tenta fazer isso, a exemplo, somente no corpo, né, com academia, com isso, com emagrecimento e tal, você não é completo. Né? E se a gente for para a Bíblia, né, que ainda é mais maravilhoso ainda, que é a parte de chegar a entrar em Canaã, né? Para entrar em Canaã, o que é que Deus exigiu? O maior potencial de todos. E muitos ficaram pelo meio do caminho devido, né, aos seus pecados, à idolatria, tudo. Vai aguentar o processo. Exato. É onde eles não viram que eles tinham que ter a sua melhor versão em todos os pontos para conseguir chegar àquele potencial. Então, hoje, para você ter a sua melhor versão e o melhor de tudo, a sua melhor versão, ela não está em ninguém. Ela está em você, né? Então, é a sua melhor versão a cada dia. Então, você tem que analisar todos os dias. Qual foi o resultado que eu tive hoje? Ok. Qual é o resultado que eu quero para amanhã? Né? Qual o melhor que eu quero? E aí tem uma coisa extraordinária, porque em 2000... Deixa eu ver aqui, mais ou menos agosto, né? De 2022, eu tinha praticamente 92 quilos. Rapaz! Exato, 92 quilos. E isso quer dizer que você perdeu quantos? Eu tô agora com 79 quilos. E buscando essa versão poderosa aí de 72, como é que foi esse processo? 75 agora. Sim. A minha nova meta agora é 75. Okay. Mas no meu mural, eu tinha colocado 80. E comecei a trabalhar a minha nova versão para o 80. Sim. Né? Eu trabalhei um pouco da questão da retenção de líquido que eu tenho, aí tomei um medicamento natural para isso, para me ajudar, foi o que me deu o pontapé inicial. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre gostei, que é corrida. Né? E comecei a correr. E no início eu não corria 1 quilômetro. Eu não conseguia correr 1 quilômetro direto. E aí eu comecei a me esforçar, fazendo um pouquinho também de exercício, né, para fortalecer as pernas, isso tudo em casa. Eu dizia assim, fui para academia? Não fui. Não é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto da coisa mais natural, eu gosto de ver o verde, eu gosto de ver as pessoas, né? Muita gente me conhece na Olívia como o rapaz do Bom Dia, eu e minha esposa, né? É o casal do Bom Dia. Todo mundo já sabe que tem gente que de tanto já vê de longe, já se prepara para dar o bom dia. Responder. Né? E aí eu gosto disso, eu gosto de ver pessoas, de ver verde, então eu comecei a me preparar. E aí eu comecei a conseguir correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Daqui a pouco eu vi, já estava passando 4 quilômetros. Aí eu disse, agora eu vou para 5. Agora eu vou para 5K. E Ou aí, seja, em busca da sua melhor versão. A corpo. Disciplina é importante? Isso, só que a mente também estava sendo trabalhada. Sim. Porque eu tenho 2 anos, basicamente, já de desenvolvimento, né, emocional, né, junto com a Febracis. E eu vim fazendo todo esse trabalho também do desenvolvimento emocional. Junto com o desenvolvimento emocional, a busca pelo conhecimento bíblico também, para fortalecer o espírito. Esses 3 pilares hoje é que me equilibram para ter a minha melhor versão. Sendo que eu vou ser bem sincero que o emocional, na minha visão, aí eu vou falar na minha visão única, ela tem uma força muito grande para você atingir o seu maior potencial corporal e o seu maior potencial espiritual. Ela te leva, porque se sua mente estiver bem, estiver fortalecida, você quer mais, você quer o máximo. Então você vai querer o máximo espiritual e vai querer o máximo corporal. Então, hoje, até pelo trabalho que eu faço, né, de acompanhamento das pessoas, todo o trabalho que eu fiz, eu percebi que quando você fortalece o emocional daquela pessoa, ela se destaca nos demais. Perfeito. Se destaca no corporal e no espiritual. Perfeito. Eu costumo dizer em minhas palestras exatamente o que você trouxe aí agora, e eu me encantei com isso, que nós somos um espírito, que temos uma alma e precisamos de um corpo. Exato. Porém, a nossa cultura é de cuidar somente do corpo. E quando eu falo corpo, eu falo do que está do lado de fora. A nossa cultura é de buscar sobrevivência, uma casa para morar, algo para comer. Então, de cuidar de certa
certa forma, do físico, do reino físico. Sim. Só que, como você disse muito bem, se a alma e o espírito não tiver alinhado, então a nossa proposta aqui hoje em Mentes Brilhantes... O nome já falou tudo, né? Mentes Brilhantes. É deixar bem claro que você não é somente o exterior, o físico. Você também precisa desenvolver a necessidade de cuidar do seu espírito, porque você é espírito. Você falou de Bíblia, e eu amo Bíblia também. A Bíblia fala que nós somos cidadãos do céu. Exato. Estamos nessa terra de passagem. Então, olha, eu não tenho que me preocupar somente com a minha estrutura aqui na terra, que aqui é passageiro. Exato. Eu tenho que estar aqui mais preocupado com a eternidade, o espírito. Ô, Joaldo. E só complementando o que você falou, que é uma coisa que foi uma chave que caiu para mim hoje, foi extraordinário. Eu assisti uma pregação de J.B. Carvalho. Sim, amo. E visão e vista. Gente, se eu for querer somente ter um corpinho bonito, malhado, é vista. Agora, se eu estiver fazendo isso para a honra e glória do Senhor, porque Ele me deu um corpo perfeito e eu que estraguei esse corpo durante o tempo. Sim. E hoje eu entendo que eu preciso ter aquele corpo que Deus sonhou para a minha vida, aí agora você está indo para a visão. Né? Então, se você estuda o que você estuda hoje apenas para o seu conhecimento, para o seu deleite, é vista. Agora, se você faz isso agora também para ajudar o próximo, para levar também essa paz, essa tranquilidade ao próximo, é visão. É visão. Então, em todos os aspectos, Bíblia, vamos lá para a parte espiritual. Se hoje eu estudo a Bíblia para me tornar um religioso, é vista. Agora, se eu for usar isso também para abençoar outras pessoas, e não só isso, para atingir o máximo do conhecimento sobre o meu Pai, sobre o meu Criador, para eu saber como eu tenho que andar aqui nessa terra para chegar mais próximo dele, aí é visão. Perfeito. Né? Então, é trabalhar também essa situação de vista e visão. Tudo isso aqui da terra é vista. É vista. É Agora, passageiro. Aquilo que a gente estabelece como o que Deus quer para a nossa vida, como o propósito que Ele quer para a nossa vida, aí é visão. Perfeito. Gente, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que Deus, Ele não é uma religião. Bíblia não é uma ferramenta religiosa. Deus é uma pessoa, essa pessoa existe. E o manual que foi deixado e que o ser humano ele tem necessidade de crer em alguma coisa. E em busca da sua melhor versão, você tem que ter essa clareza. Eu tenho que crer em alguma coisa. Então, aqui é algo meu, viu? Vou dizer algo meu. Já que o ser humano tem necessidade de crer em alguma coisa, eu deliberei no meu coração em crer naquilo que veio primeiro, né? Aquilo que é a Bíblia, né? Mas mudou mais isso e aquilo, eu não sou adivinhona, eu não sei exatamente o que foi mudado, como eu tenho necessidade de crer em alguma coisa, entre crer em algo que está sendo criado agora, eu prefiro crer nessa, é algo meu. Então, olha, partindo desse pressuposto que ela existe, que Deus é uma pessoa, para a gente encontrar a nossa melhor versão e viver a nossa melhor versão, se de tudo que o nosso entrevistado de hoje, Joaldo, falar, você não pega nada, pegue isso. Eu sou um ser tripartite, ou seja, eu tenho 3 partes, alma, corpo e espírito. E eu preciso investir em cuidar muito das 3 de forma equilibrada. Exato. Das 3 de forma equilibrada. Fechou? Que aí, se você pensar, né? Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu emocional. Ei, não adiantou nada. Cadê o espírito? Cadê a palavra? O que é que você vai saber? Como é que você vai caminhar aqui nessa terra se você não sabe o que é que Deus deixou de manual para que a gente possa andar, né? Então, só ali no manual você já tem quais foram os 5 pecados ocorridos, né, pelo povo de Israel que não entrou na Terra Prometida. Já está ali escrito. Então, por que não buscar isso? Eu gostei dessa analogia sua. Eu achei massa quando você falou, deu o exemplo daquele povo que fez uma peregrinação que duraria 40 dias, ficaram 40 anos em busca da sua melhor versão. Exato. Porém, atrasou tanto. Por quê? Porque dificultaram o processo. Não quiseram observar comportamentos.
o comportamento atrapalha a gente, o mau comportamento atrapalha a gente de chegar na melhor versão. Fala um pouquinho sobre isso. E aí vamos lá, isso que eu falo no manual. O manual está dizendo lá, idolatria, imoralidade, colocar Deus à prova. Vamos lá, o que mais? Ô, Joaldo, só um minutinho. Murmurar. Eu acho que dessas que você falou aí, mais ou menos o murmurar. O ser humano, a gente vive numa dimensão de encantamento tão grande que quando eu trago nessa fala murmuração, idolatria, a ficha não cai. Essa roupa não cabe em mim. Eu não sou murmurenta, eu não sou queixenta. Quem disse que eu sou idólatra? Então, bora trazer exemplos claros. Sim. Né? Tem mulher que idolatra o marido, idolatra a casa, tem homem que idolatra o carro. E aí já está na idolatria. O que é murmuração? Fala aí um pouquinho disso pra gente. Vamos falar aqui uma coisa que a gente aprende até na parte nossa emocional, né? Que você tem que realmente dar graças, você tem que ser grato. É tanto que nós temos um exercício, que é o exercício da gratidão, onde você realmente escreve todos os dias as suas gratidões. E você lê aquelas gratidões no final da semana, para que você analise ela e comece uma nova semana. Quem está ouvindo a gente, que prática, olha que ferramenta ele está nos ensinando nesta tarde. Adquirir o hábito de fazer uma lista de agradecimento. E no decorrer da semana... Você faz a sua lista, todos os dias você escreve suas gratidões. Quando você chega no final de semana, você lê suas gratidões e reinicia o processo na segunda-feira. Para quê? Já é uma ferramenta para você evitar a murmuração. Perfeito. Que tem pessoas que têm tudo e reclamam de tudo. Tem pessoas que também não têm nada, mas também reclamam também desse nada que não tem. E se você, a partir de agora, você der graças, tanto no pouco como no muito, que era isso que Deus queria. Então, quando fala no murmurar, é porque Deus deu proteção, deu nuvem, né, para evitar o sol, deu fogo durante a noite para evitar o frio. A roupa cresceu no corpo. Deu maná, roupa cresceu no corpo. E mesmo assim as pessoas ainda reclamavam. Guarda aí, que tem mais outra coisa que o povo de comportamento que atrapalhou de chegar na sua melhor versão. Mas eu quero falar de agradecimento, que quando Jesus... Ele pegou aqueles pãezinhos, alimentou a multidão, ele levantou, ele agradeceu. Então, olha, você que está ouvindo e vendo a gente, agradece que cresce. Exato. Não, e é fantástico. Porque o que é a primeira coisa que as pessoas achavam, né? Que quando tinha aquele levante, é que ele foi pedir ao pai para encher os cestos. E não. Ele foi agradecer ao pai por aquilo que ele tinha, né? Que eram 3 pães e 5 peixinhos, que ainda deixa bem claro, né? Peixinho, para a pessoa não pensar que era 5 baleias, né? Eram 5 peixinhos. E aí houve a multiplicação. Então, veja o quanto é importante dar graças, tanto no muito como no pouco, né? E o importante para você saber se você está sendo grato, eu acho muito interessante, Paulo uma vez falou para mim, você quer saber quando é que você está sendo grato? Quando você tiver 1 milhão de boleto para pagar e na conta só tiver 100 mil reais. E aí, mesmo assim você ser grato, porque você tem 100 mil reais para pagar uma parte dos boletos. Perfeito. Alô? A ficha caiu para alguém que está nos ouvindo nesta hora, que tem 1 milhão para pagar de boleto e só tem 100 mil. Na conta. Vamos colocar R$1.000 de boleto e só tem R$100 na conta. Senhor, graças eu te dou pelos R$100. É menos uma dívida. Claro. Ô, Joaldo, guarda aí os outros comportamentos, os pecados. Olha, considerando que energia puxa energia. Murmurar, reclamar é você clamar 2 vezes por algo que você não quer que lhe aconteça. E Paulo, ele fala assim, olha, o mal que eu temo, esse acaba vindo. Ou seja, a energia, ele prepara tanto a mente dele para poder aquilo não acontecer, que o cérebro manda comandos para o sistema nervoso central. E acaba acontecendo exatamente o que não quer. E aí, você que está me ouvindo, você vai continuar, você vai escolher ficar em que lado? Do povo que murmura, que reclama, ou do povo que agradece e fala, Deus, olha, eu não tenho, tá faltando, eu não sei como, mas o Senhor vai prover. Agora vamos para a ciência, né? Quando você murmura o tempo todo, qual o tipo de hormônio que você vai produzir no corpo? Eu creio que o cortisol. Cortisol. Precisamos do cortisol, precisamos para estar alerta. Ok. Mas o cortisol em alto nível no nosso corpo, ele vai gerar o quê?
dores musculares, dor de cabeça, enxaqueca, úlcera gástrica, chegando ao ponto de poder gerar um câncer, a depender do nível de cortisol que essa pessoa desenvolve no seu corpo, né? Então, ao invés disso, você entender que o ser grato, você automaticamente consegue equilibrar esse cortisol no seu corpo, produzindo outros hormônios positivos, dopamina, ocitocina, serotonina, outros que vão automaticamente equilibrar aquele nível de cortisol, deixar o seu corpo em alerta, sim, mas deixar ele bem. Bem, para receber a benção. E aí, não é bem melhor, você trabalhar Uhum. a gratidão do que ficar somente murmurar? Então, até nesse ponto, se a gente for para a ciência, tá tudo aí. Tem respaldo, né? Se for para física quântica, poder da língua. Sim. Tudo aquilo que você fala começa a ir para uma nuvenzinha que está em cima de você. E essa nuvenzinha que está em cima de você, você decide a cor que você quer. Se você quer ela branquinha, alvinha, lindinha, ou se você quer ela cinza, preta, porque tudo aquilo que você está falando ali vai cair sobre você. Perfeito. Dentro dos hormônios, você falou de dopamina, e eu gosto de dizer que a dopamina, que é um hormônio de recompensa, mas também um hormônio da criatividade. Sim. Né? E aí, dos insights, das ideias. O como vai acontecer quando você entra num campo de gratidão, Sim. que é a sua melhor versão. Então, guarda essa. Entra para um campo de gratidão. Entra para uma ala de gratidão. A partir de agora, agradeça, libere aquilo que você quer que aconteça. Ao invés de o hormônio do cortisol ser potencializado, vai ser potencializado da dopamina, que vai te dar ideias, estratégias do como realizar aquilo que você quer. Testosterona, que te deixa corajosa, poderosa. Eu falo tanto para mulher que eu acabo falando aqui poderosa, como se eu tivesse mulher me ouvindo. E tem homem me ouvindo também. Poderoso. Olha, homem, testosterona não é só pra namorar, não, tá? Exato. É pra te deixar corajoso, poderoso na terra. Sim, Jaldo, se você fala. deixa o cortisol tomar conta do seu corpo, namorar também não vai. Também não vai. Não vai. Então, gente, é muito importante, né, você ser grato. E isso tudo está relacionado à sua melhor versão. Perfeito. Porque se você não tiver nesse nível seu de gratidão, você não consegue abrir a sua mente para essas outras esferas, tá? Ah, Joaldo, eu tenho que conhecer toda a Bíblia para eu atingir minha melhor versão. É importante. Sim, eu falo importante. que sim. E eu não vou dizer assim, não é só você ler toda a Bíblia, não. É você entender aquilo que está escrito e trazer aquilo para a vida atual. Porque, gente, a Bíblia é um livro milenar, mas que tem uma atualidade nele. Atemporal, né? Foi para aquela época. Extraordinário. Então, se você pegar tudo aquilo que está ali e trazer para a atualidade, você sabe como é que você tem que proceder hoje para ter os melhores resultados, atingir a sua melhor versão. Perfeito. E automaticamente a Bíblia te ajuda no emocional, que também te ajuda no físico. Então, é uma junção, gente. São 3 pilares que eu não vejo nenhum deles funcionar sozinho. Ô, Jó, você está querendo dizer que se a pessoa estiver fortificada no espiritual, só no espiritual não resolve? Me perdoe dizer, mas não. Porque você tem que estar bem no espiritual, mas também tem que estar bem no emocional e tem que estar bem no corpo. Ó, Joaldo, eu costumo dizer que empresas, elas não falem. Casamentos também não falem. O que fale, o que quebra, o que acaba, o que deixa de existir é esse emocional. O que fale são as emoções das pessoas. Um empresário bem sucedido, quando as emoções dele começam a ficar fragilizadas, comprometidas, esses hormônios da criatividade, da alegria, do prazer, vai sumindo. Então, perde o prazer em continuar dando vida a essas esferas que compõem a do corpo. Sim. Porque a alma ficou comprometida, a emoção ficou comprometida. Então, assim, você falou algo interessante aí. E aí, vamos lá, como é que eu vou dizer que eu sou uma pessoa evoluída no espiritual, eu sou uma pessoa evoluída no emocional e tô obeso? Ixi, rapaz, voltou pocando aí agora. Vamos lá, e Jogou aí? duro. Entende o equilíbrio, a importância do equilibrar alma, corpo e espírito? Ô, Joaldo, eu me lembrei daquelas pessoas que são bem envolvidas com as obras de igreja.
mas tem a família toda destruída. O corpo, como você falou, está acima do peso. Não tem alegria de viver. Uhum. E tem o contrário. Tem pessoas que são bem-sucedidas, né, fisicamente, mora dentro de uma academia, o corpo é lindo, mas também é triste. Quantos atletas tentam suicídio? Então, existe a importância, a necessidade de exercer esse equilíbrio. Não, assisti um filme recente, Sim. A história das irmãs Williams, não sei se você já ouviu. Além das estrelas? Não. Sim. É as irmãs, as tenistas. Ah, não. E Sei. o pai dela, ele identifica esse ponto onde as meninas poderiam estar no auge, só que ele entendeu que o emocional daquilo que os pais faziam com os filhos que gerava a derrota deles. Uhum. E aí, como você falou, quantos atletas já pensaram em suicídio, tá? E aí você falou das pessoas que estão nas obras, né? E aí, não quero polemizar não, tá? Mas, já polemizando, eu sou muito adepto do seguinte, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas que a igreja não estão nelas. Uhum. Então, automaticamente, elas podem estar na obra, né? Mas Deus não está dentro delas. Elas estão ali não por Deus, elas estão ali por causa de uma religiosidade e não por uma espiritualidade. Quando as pessoas começarem a entender que elas têm que fazer aquilo pelo Pai, para o Pai, e deixar que o Pai também entre nelas para sarar elas, para também ajudar elas, aí elas chegam ao potencial. Perfeito. Mas enquanto elas estiverem só fazendo para que as outras pessoas fiquem vendo que elas estão naquelas obras... Gente, isso é religião, viu? Religião é fazer bonito. Mas lá no profundo e no escondido é para ser aceito, é para que o outro veja. E o que João está trazendo é que quando eu desenvolvo o meu lado espiritual, tudo o que eu faço é para que papai veja, não é isso? Exato. Pastor Juscelio, eu acho interessante, mas eu acho ele duro de vez em quando, tá? Mas eu ouço por causa de minha esposa. E aí ele falou hoje o seguinte, tem pessoas que têm a mania de fazer jejum e depois sair falando que fiz jejum de 40 dias, fiz jejum... Peraí, se era para falar, então não era para o pai. Foi para você se amostrar para alguém. Então, a partir do momento que abre a boca para poder falar, tá tudo errado. Então, até isso, até o jejum, até a sua oração, por que você ficar falando para os outros? Isso é o quê? Isso é espiritualidade ou é religiosidade? E quem quer viver a sua melhor versão precisa ter esse bate-papo muito bem claro na sua mente. Exato. Não se trata nunca do outro, trata-se de você. E quando você quer chegar no próximo nível, tem que estar com essa mente trabalhada. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu comecei a correr e aí um rapazinho mais novo passou por mim em alta velocidade. Aí naquela hora veio um insight, já na hora ali, né? Mas rapaz, que maravilha, ó. Minha versão antiga ia acelerar o passo para tentar ou correr igual a ele ou passar dele. Mas a minha versão nova entende que agora eu preciso ultrapassar os meus limites, aqueles que eu construí para mim e não dele. Então por quê? Porque a minha corrida não tem nada a ver com ele que me passou. Tem a ver comigo, que preciso ultrapassar os meus limites. E brincando, hoje eu já consegui correr 7 quilômetros. E por quê? Porque parabéns. no meu sonho lá, na minha visão positiva, eu fiz 5K. Explica pra gente, pra quem tá ouvindo, o Mural dos Sonhos, a visão positiva. O Mural dos Sonhos, primeiro que... Outra ferramenta valiosa, viu, pessoal? Anota aí. E vou dar uma dica boa, não é eu que estou ensinando, não. Papai deixou na Bíblia, né? Sim. Escreva nas bem pedras. Pra quem passar correndo. Exato. Gente, é um manual extraordinário. Tá tudo lá, não é, João? Exato. E o mais gostoso de tudo é que, assim, hoje eu faço parte de uma empresa, de uma estrutura, de uma metodologia que ela se baseia nos princípios bíblicos. É tanto que Paulo, ele nos ensina os princípios judaico-cristão, né? Onde você entende realmente por que o povo de Israel é tão próspero. Então, para mim, hoje é fantástico isso. Mas vamos lá, vamos para a visão. A visão é você realmente estabelecer qual é o seu sonho. E esse seu sonho, ele tem que ser... tem que estar no seu controle, tem que ser só você, tá? Ele tem que estar... tem que ser desafiador. Ele tem que ter um tempo determinado
ele precisa ser bem claro e bem nítido para que a coisa aconteça. Então, você estabeleceu isso, você agora pega uma foto daquilo que você deseja, faz o seu quadro, o seu mural, e você agora começa a visualizar aquele mural. No mínimo, você vai visualizar ele 2 vezes no dia. Quando você acorda, você para, 5 minutinhos, olha o quadro, olha tudo. Vai dormir, antes de dormir, olha o quadro de novo. E você começa a visualizar aquilo. E agora começa a fazer o quê? Atitudes. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vá, fica à vontade. Olha o que eu coloquei no meu celular. Aí, Olha a visão. mostra aqui, ó, velho. Pro povo ver, eu mostro pra onde aqui? Agora Aqui, tem que tirar da luz. Olha, e agora? Aí. Tem o que aqui, meu povo, lá do YouTube? Dólar. Muitos dólares. Eu tô num processo agora de chamar o dinheiro. Dinheiro, venha, dinheiro. Isso. E meu filho falou assim, mãe, tira essa foto da senhora daí, que a senhora tá querendo é dinheiro, não é a senhora, não? Não, e vamos lá. Vai, dinheiro é emocional. Sim. Dinheiro é emocional. Eu tenho lá também, no meu mural, eu tenho uma foto de dinheiro. Eu tenho quanto eu quero ganhar por mês. Eu tenho lá até questão de dívidas, a quitação, não dívidas, Sim. mas a quitação das minhas dívidas. Dos compromissos que você tem para aquele lá período. nas minhas fotos, né? Eu tenho viagens, casa, carro, tudo que eu quero na minha vida, a minha instituição, que eu tenho um sonho de ter uma instituição para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que são catadoras de rua. Sim. Né? Porque às vezes eu vejo pessoas idosas naquela situação. Então, tudo isso, as fotos estão lá bem no painel do meu quarto. Para que você possa visualizar. Tanto deitado como levantando, se eu passar dentro do quarto, tudo ali eu estou visualizando. Né? E o mais gostoso de tudo, hoje eu já estou numa etapa onde eu fiz o meu mural já junto com minha esposa. Então, nós dividimos e escolhemos as fotos juntos. Só que o maravilhoso daquilo é que cada fase que você faz, cada treinamento, cada coisa que você vai observando que aquele quadro já não está mais atualizado. Eu já estou no 3º quadro, só para você ter ideia. E já estou enxergando algumas coisas ali que eu vou precisar mexer, porque a mente já mudou. Sim. Muitas vezes a gente vai fazer um quadro desse, a primeira coisa que a gente vê é coisa material. E o primeiro quadro meu foi extremamente material. Depois que eu passei por todo o processo de formação de coach, master coach, eu disse, meu Deus, que mente falida. Que mente falida. E aí, mudei. Depois, quando eu mudei, começamos a fazer alguns trabalhos muito focados na questão do relacionamento, do casamento. Eu observei, disse, opa, esse quadro é meu. Mas eu não sou sozinho. Eu sou casado. E se eu sou casado, então agora eu preciso sentar com a esposa para ver esse quadro. E a gente, refez ele. Tá? E aí eu pego as fotos, pego na internet aquilo que representa, levo para a gráfica, coloco a foto minha da esposa, coloco a foto minha das filhas nos locais onde eu quero, e imprimo aquilo. Gente, uma coisa tão fácil, barata. E que funciona, comprovado cientificamente, comprovado por Deus, que está lá escrito, isso é um ato profético. Exato. Então tem embasamento, sim. E agora vamos para o científico. Sim. No científico já foi comprovado que a mente ela é reprogramável. A nossa mente, gente, é uma CPU. E como uma CPU, as linhas de programação, elas podem ser refeitas. Então, quando você começa agora, por exemplo, o jornal. Se você me perguntar, João, o que passou no jornal há 1 ano atrás, 2 anos, não sei, porque tem muito tempo que eu não assisto jornal. E se você me perguntar o de ontem, também não sei, nem de hoje de manhã. Então, eu não assisto jornal. Então, eu procuro alimentar o meu cérebro de conteúdos importantes. João, você ficou desligado do mundo? Nem tanto, porque pela internet você consegue visualizar, mas você só vai clicar... O que te interessa naquele momento. Você só vai clicar naquilo que você quer ver. Perfeito. Se você não quer ver, ela vai ficar lá. E não vai ficar alimentando sua mente. Então, todo esse processo de reprogramação, que esse visual vai ter, esse momento que você olha para tudo que está ali no quadro, que você verbaliza aquilo ali no quadro, que é um outro exercício fantástico, é você contar a sua história de sucesso em áudio e botar uma musiquinha. Eu tenho aqui para ouvir 7 minutos, né, que eu tenho, e eu ouço aquela minha história como se eu olhasse para aquele meu quadro e ver o meu quadro todo sendo realizado. E você ficar ouvindo aquilo é maravilhoso. Ô, Joaldo, uma colega minha, ela esteve lá em casa hoje, meu irmão estava lá. E aí, ela já passou da hora de casar. Aí meu irmão falou, Bianca, tu já casou? Aí ela, já.
Aí ele, então tem que ter filho logo, porque assim, né? Vai ficar velha e a criança pequena, ela, vou, já tô providenciando tudo. É isso aí. Aí ela saiu. Aí ele, meu irmão, né? Ela casou quando? Eu sei o quê. Então, assim, ela liberou uma palavra. Exato. No mundo espiritual, o casamento dela já está programado, já está tudo arrumado. Ela já se vê com esse marido, ela já se vê tudo prontinho. Ela chama a existência, agora ela não está mentindo e nem enganando. Não. Na mente dela, Hebreus 11, fé é o firme fundamento daquilo que não existe, mas que não se vê. E não vejo, mas eu sei que existe. Exato. Não existe no mundo físico, Exato. mas no mundo espiritual já existe. Já então eu existe. vou chamar a existência o que não existe. E nós temos uma ferramenta na Febre Assis também, onde a mulher ela desenha. Esse é um evento específico para mulheres. Eu estou querendo trazer aqui para a Conquista também, né, esse evento do Cis Rosa. E aí a mulher lá, ela desenha as solteiras, quem é o homem que ela quer. Mas detalhe, a altura, olhos, cor do cabelo, o perfume, tudo. E aí, em um caso desse, a menina lá desenhou tudo, estava ainda no meio do processo, e o dela tinha olhos tal, cabelo tal, o físico tal, certinho tal. Agora, ele seria médico. Tava lá escrito, ela colocou, vai ser médico. Tá. Aí passa um treinamento, acho que passou uma semana, vê a outra, e aí essa mulher chega assim, em êxtase no treinamento. Aí a pessoa, o que foi? O desenho, o que eu escrevi, aconteceu. Aí eu penso assim, como assim? Lembra que eu desenhei, o que era assim, que era médico, não sei o que, né? Aí eu penso assim, é o rapaz do Uber. Aí eu penso assim, como? Mas ele era médico? Aí ela contou que começou e aí trocaram olhares, né, durante o levar do Uber. E aí quando ela olhou, eram os olhos que ela tinha colocado, o tipo do cabelo, a pele, a altura dele, o físico, tudo era aquilo. E aí começou a trocar, começou a conversar e tal. E aí ela ficou, o tempo todo no Uber, ela ficava, mas senhor, eu falei que era médico, Uber. Motorista de Uber. Não, senhor, eu falei médico. Aí quando chega a falar, ela chegou assim, você trabalha muito tempo como Uber? Ele, não, é porque eu faço medicina e eu tô fazendo aquela etapa, como é que você fica? Residência. E aí, para segurar as contas e tal, da questão da residência, por causa dos modos e tal, eu faço um Uber para levantar um dinheirinho extra. Rapaz, gente, você que tá essa me ouvindo, mulher chegou pulando. Isso é real, viu, gente? Isso aí é real. Isso real. É testemunho, depoimento que a gente ouve o tempo todo para quem acredita e coloca em prática. Joaldo, pra gente viver a nossa melhor versão, então olha quantas chaves ele liberou aqui hoje. Um monte, mas eu vou me ater para vocês ficarem como lição. Roberto, sinaliza aí como é que nós estamos, viu? A gratidão. Sim. O mural dos sonhos. Exato. O colocar no papel exatamente. Sabe o que é que acontece, Joaldo? É porque muita gente não sabe o que quer. Sim. Vivem no piloto automático, lutando. Lá aquele iniciozinho que a gente começou falando, alma, corpo e espírito. A cultura nossa da sobrevivência. E a sobrevivência nos mantém no piloto automático. Eu tenho que trabalhar vista também. É a vista. Eu perco a minha visão, que é o que Deus tem para mim preparado, meu propósito, porque eu tô preocupada com a minha sobrevivência. Então, qualquer coisa serve. E nós estamos te ensinando aqui que Deus não tem qualquer coisa para você. Não. A gente vai dar um tempinho aqui agora e já a gente volta com as nossas considerações finais. De sucesso! Se você está com dificuldades para dormir, sofre com enxaquecas, labirintite, sente dores no corpo ou sofre com má circulação, conheça o Nano Bracelete Magnético Acmus. Uma solução simples, prática e acessível. São inúmeros benefícios para a sua saúde e bem-estar. Um bracelete moderno e elegante que vai melhorar a sua saúde. Chame agora no WhatsApp 71
77 988 15 1386. Siga-nos no Instagram, @AraújoNadab. A harmonização facial pode ajudar na sua autoestima. A técnica visa valorizar o formato do seu rosto, valorizando o que já existe de melhor em você, equilibrando seus traços, destacando-os e fazendo com que você se ame ainda mais. E isso é possível? Claro que sim! A Royal Face é uma das maiores redes especialistas em harmonização facial do Brasil. E agora em Vitória da Conquista, na Avenida Jonas Ortélio 477, bairro Recreio. Trabalhamos com botox, fios de sustentação, bioestimulador de colágeno, preenchimentos em geral. São mais de 40 procedimentos para realçar a sua beleza. Visite nosso Instagram, @Royal Face Vitória da Conquista. Escolha seu procedimento e agende seu horário pelo WhatsApp 77 988 46 15 44. Royal Face, sinta-se linda. Todos nós somos encantados com momentos únicos e emocionantes. E as plantas têm esse poder. Elas nos traz calma, sensibiliza nossa alma. Além de perfumar, elas deixam nosso ambiente muito mais alegre. E por isso a Doce Pólen valoriza cada momento com satisfação, cuidando com amor daquelas que transforma você. Doce Pólen, o mundo das plantas transformando você. Na Avenida Amazonas, 1055, Ibirapuera. WhatsApp 77 98866 5799. Siga-nos no Instagram, @Doce Pólen. Girando por aí. Bateu a vontade de comer um bolo caseiro macio e muito fofinho. Rei do Bolo, há 14 anos servindo nossos clientes com produtos de excelentíssima qualidade. Aqui você encontra bolos confeitados, trabalhamos com casamentos, aniversários, formaturas e mais. 2 lojas para melhor lhe servir. Loja 1, Travessa Justino Guzmão, número 5, Centro, próximo ao terminal de ônibus. Loja 2, Rua Joaquim Nabuco, número 277, Centro, em frente ao Ceasa. Quer falar conosco? Ligue 77 981 16 7800. Rei do Bolo, mais que uma delícia. Empreendedor de sucesso. Olá, meu povo, e estamos de volta aqui nesses minutinhos finais para a gente falar sobre uma palavra importantíssima que vai coroar. Se você não se conhece, você não vê motivos para fazer um quadro de sonhos. Se você não se conhece, você também não vê motivos para desenvolver o espírito de gratidão. Então, Joaldo, fala para a gente aí sobre autoconhecimento. A minha visão de autoconhecimento é realmente você ir a fundo, né? Algumas metodologias acham que não, você tem que caminhar daqui para frente para viver uma nova vida. Eu trabalho na visão de que você precisa dar uma remexidazinha lá naquele passado, principalmente tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu dos 0 aos 12 anos, né, que são as suas experiências, para a gente limpar aquelas experiências para você agora seguir para uma nova vida. Enquanto você estiver preso àquelas experiências do seu passado, você está em uma prisão emocional, tá? Toda ferida emocional, gente, ela gera uma prisão emocional. E aí eu gostei muito da palavra do pastor recente agora, quem é o culpado por essas feridas emocionais que, por exemplo, nós tivemos? Não existe. Por quê? Porque todos são vítimas. Porque os nossos pais que passaram isso pra gente, eles foram vítimas também dos nossos avós. Então, não existe culpados. Para aí. Essa fala de Joaldo, gente, é libertadora. Prestem atenção nisso, porque você vai soltar agora um peso enorme. Sim. Tem muita gente carregando um fardo pesado agora, com ódio, com raiva de alguém que te marcou, que te feriu. Fala de novo. Exato. Nada mais do que essa pessoa que te feriu, gente, por qualquer coisa que seja. E eu tô falando da pior que for. Eu não vou abrir aqui, porque senão a gente vai entrar em outra linha totalmente diferente. Mas aquela pessoa que te fez a pior de todas as feridas, ela nada mais é de que uma vítima de outras vítimas. Não existe culpado, gente.
Não existe o culpado de nada. Perfeito. Porque todas elas são vítimas. E se a gente começa agora a olhar essas pessoas como vítimas e conhecer um pouco até do passado delas, eu vou falar por experiência minha. Eu tinha uma situação muito complicada com meu pai. Levei 5 anos sem falar com meu pai. E aí, depois que eu peguei esse conhecimento, eu comecei a entender, eu disse, e é bem dito, né? É bem claro que você precisa primeiro resolver dentro de casa para você depois querer ajudar as outras pessoas. Sim. E aí, quando eu coloquei aquilo em prática, e eu fui olhar meu pai com um olhar agora de vítima, eu fui sentar com ele para conversar, e, gente, eu descobri coisas da vida dele, da infância dele, que eu não sabia, e coisas que eu digo assim, meu pai, o senhor é um vitorioso. Porque o senhor conseguiu fazer o que o senhor fez comigo e com meus 2 irmãos, né? Com esse histórico que o senhor teve de vida, cara, o senhor é extraordinário. E o que acontece? Ele foi vítima das outras vítimas que foram os pais dele, né? Que ele automaticamente ele foi abandonado por pai, foi praticamente abandonado por mãe, né? E a gente não sofreu tanto como ele sofreu. Ele foi colocado em colégio... Internato, que era o Telegídio, na época. Quer dizer, imagine uma criança que o pai chega numa escola e coloca ele e só fala que ele vai em casa agora 2 vezes por ano. É abandono total e ele está à mercê daqueles que estão lá. E lá ele apanhava, lá ele, né, tinha seus desafios. Chegou ao ponto de ele fugir do Telegídio, pegar uma carona em uma caçamba para poder voltar para casa. Então, olha o histórico, sem falar de outras coisas que ele não me autorizou para poder falar assim em público, coisas pesadíssimas que ele teve na vida dele. E que ele conseguiu ser a pessoa que ele é hoje e conseguiu dar educação para mim e para meus irmãos, todos 3 formados, né, todos bem encaminhados, todos com suas famílias. E ele não teve nem visão de família. Então, assim, se a gente pegar isso, gente, pegar toda essa situação e a gente liberar o perdão para aquelas pessoas que nos fizeram mal, pô, Jordan, mas a pessoa me roubou. Tu sabe como é a vida daquela pessoa que te roubou? Tudo bem que ele está errado, não está certo, ele está errado. E ele vai pagar por isso. Ele tem que pagar por isso. Mas não é você que vai... vai... será que eu tirar a vida de uma pessoa dessa, né? Eu querer espinzinhar e massacrar... ficar com ódio dessa pessoa. Ficar com ódio dessa pessoa, só falar com ela de uma forma degenerativa, né? Então, vai ajudar? Não vai, porque o mal está vindo para mim, que estou falando, não para ele que fez, né? Vamos pegar aqui um caso bem complicado, o estuprador. Primeiro ponto, que já foi até a nível questão científico, comprovado que todo estuprador já foi estuprado. Então aí já analisa, cara, esse cara já foi estuprado. E você não sabe como é que ele foi estuprado. Entendeu? Então, até nessa situação, com esse tipo de pessoa, você está liberando o perdão. Duro. E esse, obrigado, meu amigo. E esse perdão, ele não é da outra pessoa. Ele é seu, é o seu coração que está liberando o perdão. Você não está liberando para o coração da outra pessoa, porque muitas vezes você vai pedir perdão para uma pessoa e a pessoa vai dizer para você que não vai perdoar. Perfeito. E tá tudo certo. Então não se trata do outro, né? É sobre mim, sobre o você. perdão é meu, não é dele. E quando você libera esse perdão, automaticamente, também de forma científica, você está mudando a composição de hormônios do seu corpo. Então é surreal. O apóstolo Rubem fala que quem não perdoa carrega um morto nas costas. Então, quando você fala que não trata-se do outro, trata-se de você. É por você, é pra você. Não importa como o outro vai ver aquilo. Eu tenho até uma mentoria que eu aplico uma ferramenta dessa, né? É por você. Não importa como o outro vai ver isso. Perfeito, exato. Perfeito. E essa história do morto, você sabe que é real, né? Tinha uma tribo que ela eliminava os homens da outra tribo, fazendo eles pagarem situações que eles fizeram, carregando literalmente um cadáver nas costas, e as larvas daquele cadáver penetravam no corpo daquele homem e uma semana depois, 15 dias depois, matava ele. Sim. Aí o pessoal disse, mas você matou ele? Não, matei não. Ele pagou a pena dele, carregou o morto, ele foi embora andando,
Agora, o que aconteceu, eu não sei. Morri de infecção. Sim, sim. É uma carne podre perto de uma carne viva, vai... E nós, com essa situação de não liberar o perdão, É isso que a acontece com a gente pessoa. morre também com a infecção. Com a infecção. Perfeito. Do não perdão. Perfeito. Olha, e pra gente terminar, eu quero que você guarde essas 3 orientações, indicações, verdades, do jeito que você quiser compreender. Gratidão. Agradece que cresce. Na prática agora, faz um mural daquilo que você quer que aconteça na sua vida. Ah, mas já está na minha mente, eu sei. Coloque no papel, visualize aquilo, visualize, mentalize. Lembra da colega que eu falei? No mundo, na mente dela, ela se vê todo dia na casa dela, com o marido dela, com os filhos dela. E depois verbaliza, Senhor, graças eu te dou. Já aconteceu, já é. Só aproveitar rapidinho, quem quer conhecer isso um pouco mais a fundo, é O Poder da Língua. É um livrinho pequenininho, fininho, né? Mas que conta umas histórias que você vai entender o poder da língua. Do mesmo jeito que ela é pro negativo, ela também é pro positivo. Sim. Então, adquire aí O Poder da Língua. Perfeito. E para finalizar, autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei minhas limitações, eu libero perdão, eu venço eu mesma. O João deu o exemplo do rapaz que correu, passou na frente dele, mas não é o outro que compete comigo. É eu que vou competir comigo mesma. A versão de ontem já não serve mais para hoje. E aí, para eu chegar na nova ou na melhor, eu tenho que conhecer as minhas limitações ou aquilo que está me impedindo de mudar de nível. E só para complementar aqui, que tem pessoas que às vezes vê a gente falando assim, acham que a gente é perfeito. Sim. Né? Gente, de perfeito aqui não Venha tem conviver nada, comigo um dia. Tá? Não tem nada. E vou dar um exemplo que hoje, pela manhã, eu tive que liberar, né? Eu tive que pedir perdão à minha esposa hoje de manhã. Toma! Por aquilo que aconteceu no final de semana, que querendo ou não ativou um gatilho meu. Só que hoje eu já sei o que é um gatilho, então já fica mais rápido para você pensar. Né? Eu me determinei que eu ia colocar em oração aquilo que eu tinha tomado como decisão. E hoje de manhã eu sentei com ela, depois que eu cheguei da corrida, sentei com ela no sofá e fui pedir perdão a ela. Por quê? Porque pela oração eu fui entender que novamente eu estava escorregando pela vista e esquecendo a visão. Perfeito, perfeito. Então, isso é diário. A sua melhor versão, ela é diária. Não é que esse mês esquece, porque é hoje. Hoje para amanhã, você já tem que analisar no final do dia o que foi que eu fiz, para amanhã você trabalhar a sua melhor versão. Obrigada por compartilhar isso aqui para a gente, para as pessoas ouvirem. Não é comum, não é normal, né? Um homem, e principalmente ter essa atitude, essa postura para com as suas esposas. Eu trabalho com casais. Legal. E a gente sabe que é muito difícil para um homem. As mulheres ficam clamando para os homens fazerem isso. Parabéns, Joaldo, parabéns. E aproveitando aqui o momento, gente, só para lembrar, Joaldo, não é que você absorveu tudo isso, não é que eu consigo todas essas informações, gente. Método CIS. Método CIS. Não são todas as edições que nós temos, né? Mas agora, esse mês, dia 30, 31 de março, 1º e 2 de abril, vai ter o Método CIS aqui em Vitória da Conquista. Já estou com mais de 50 pessoas já envolvidas no processo. Vai ser lá no auditório da Faculdade Fainó. As inscrições ainda estão abertas, tá? E quem tiver interesse, é só falar comigo para poder participar. Como fala com você? Pode falar comigo pelo meu telefone, tá? Que é, no caso, o WhatsApp, 3028-6768, ou pelo Instagram, Joaldo Pinheiro Cis. Ok. Tá? Pode entrar em contato que eu explico mais para vocês. Mas, assim, é uma metodologia onde ela vai te levar ao autoconhecimento, onde ela te desmonta ali no início e depois ela vai te dar todas as ferramentas para você colocar em prática e ter uma vida agora dentro de uma melhor versão. Perfeito. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada pela audiência, Amém. por estarem Amém. aqui. E tenha uma excelente semana. Maravilha.